Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast. Hoje recebendo a doutora Marjorie Vieira Batista, do AC Camargo Cancer Center, para falar com a gente de um tema muito importante que vocês têm sempre muita dúvida, que é quando começar a vacinação do paciente com mieloma. E vocês vão se surpreender, porque é muito antes do que vocês pensam. Obrigada, doutora Marjorie, por estar aqui com a gente, tirando a dúvida dos pacientes. Obrigada, Cris. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, podendo falar de um tema extremamente importante, não só pelos pacientes do mieloma múltiplo, mas para toda a população. Você estava falando para mim que você tem 20 anos só na área de transplante de oncohemato no AC Camargo? Comecei minha formação específica em infectologia em pacientes imunodeprimidos e aí focando em transplante e neoplasias hematológicas em 2007. É quase 20, né? Bastante. Vamos lá. Doutora Marjorie, quando que... Essa é uma dúvida muito recorrente, porque eu confesso que eu também não sabia disso. Quando a gente deve começar a pensar em vacinação no mieloma múltiplo? Cris, essa é uma excelente pergunta, porque a gente sempre imagina que o paciente está na jornada do tratamento, então aí no meio do caminho a gente acaba referenciando esses pacientes para começar um processo de imunização daquelas vacinas que ou eles não fizeram, ou outras vacinas que são sazonais e a gente tem que repetir anualmente. O ideal, porque quando a gente vacina um paciente que tem uma imunidade mais enfraquecida, né, no caso aí pela quimioterapia que esses pacientes são submetidos, a gente sabe, tá, de vários estudos que já demonstraram isso, que a eficácia dessas vacinas, elas não são a mesma do que a gente faz na população geral. Então, o ideal é que quando esse paciente chega para a gente, né, chega para o hematologista, a gente já referencia esses pacientes para que eles consigam vacinar o mais rápido possível, porque a gente não interferiu tanto, né, no sistema imune deles. E aí ele vai conseguir aproveitar o máximo possível que essa vacina consegue oferecer. Isso é um conceito novo? Eu confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar que a gente deveria começar a vacinação no momento que vai, ou até antes, né, de iniciar o tratamento, no diagnóstico. Cris, né? Eu acho que não é um conceito novo. Eu acho que com o advento das novas terapias-alvo, aí se a gente começa a falar de CAR-T, de bispecífico, acho que elas que deram uma sacudida na gente, trouxe essa necessidade de tentar achar o melhor momento em que esse paciente seja imunizado. Por quê? Porque a gente sabe que as terapias novas, principalmente os bispecíficos, que é uma terapia ali contínua que eles recebem, então, assim, continuamente o sistema imune deles está sendo afetado e principalmente levando a um prejuízo de células do sistema imune que são muito importantes no papel de criar os anticorpos protetores que as vacinas nos estimulam. Então, a gente viu que se eu vacinar esses pacientes durante, por exemplo, o tratamento com os bispecíficos, a quantidade de células protetoras, anticorpos neutralizantes que vão ser produzidas é mínima comparado com o período que eu poderia vacinar eles antes, durante as quimioterapias tradicionais. E aí, se você parar para pensar, no início do diagnóstico, que nem tem essas terapias tradicionais, aí a gente poderia aproveitar mais ainda. E quais seriam essas vacinas que o paciente deve receber antes do início do tratamento? Tá, então assim, continuamente a gente vai dar as vacinas de vírus respiratórios que a gente tem, então anualmente a gente dá a influenza, que sempre está atualizada, a vacina do Covid, que a gente dá as 3 doses, depois esse paciente acaba sendo vacinado durante a jornada do tratamento a cada 6 meses. Tem a vacina que tem hoje na rede privada, ainda infelizmente não está na rede pública, que é a vacina do vírus respiratório sincicial. O que é esse vírus respiratório sincicial? Olha, o vírus respiratório sincicial, a gente até já conhece ele mesmo, talvez não pelo nome, mas é um dos principais vírus que acomete as criancinhas que fazem aquela bronquiolite obliterante, durante aquela fase muito tênue ainda, tanto é que hoje está até disponível, né, um anticorpo monoclonal para crianças. Então, a gente já conhecia por atingir bastante as crianças e os idosos também acima de 60 anos. Mas no cenário oncomatológico, sempre foi uma preocupação muito grande para a gente. Todos os vírus respiratórios, mas o vírus respiratório sincicial, ele tem uma chance de progredir de gripe, né, aquele quadro alto, só de nariz escorrendo, para um quadro de pneumonia no cenário do transplante de medula óssea, em torno de 42%. Né? Então, é um vírus que preocupa de virar uma pneumonia, tipo aquela do Covid que a gente presenciava. Tá? Então, realmente é um vírus muito importante. Então, hoje a gente tem uma vacina de microRNA, mesma tecnologia do Covid, que ela é capaz de atenuar a ocorrência da progressão desse quadro respiratório inferior. Vale a pena a gente ressaltar, Cris, que ainda não existe um estudo robusto na população de imunodeprimido. A gente sabe com certeza que a eficácia, hoje acabei de voltar do Congresso Americano de Infecto e tinha alguns pôsteres, alguns trabalhos que foram apresentados mostrando que a eficácia dessa vacina na população de paciente imunodeprimido não é a mesma. Então, talvez no futuro próximo a gente tenha estratégias diferentes. Será que mais de uma dose?
dose, a concentração seja maior, então a gente ainda vai aprender isso, tá? Mas a gente acaba recomendando, mesmo que o paciente não tenha uma produção de anticorpos, né, total, como a população geral, a gente acaba recomendando ela. A priori, parece que ela vai ser uma vacina de dose única, mas vamos esperar que os próximos trabalhos na nossa população vão mostrar. Então, seriam basicamente essas? Não, a gente ainda tem a da pneumonia, tá? Então, a vacina da pneumonia, a gente tem na rede pública a pneumo 13 seguida da 23, né? Que a gente tem nos Centros Regionais de Imunobiológicos Especiais do governo. E também na rede privada já chegou uma vacina nova, que é a conjugada 20, né? Que tem 20 sorotipos, que é uma vacina muito boa. E a gente tem a vacina do zoster, que todo mundo, né? A maioria dos pacientes aí já experimentaram quadro doloroso, né? Que é uma vacina de 2 doses que a gente dá no intervalo de 2 a 6 meses, que também está indicada para os nossos pacientes. E a vacina de zoster, mesmo quem já teve, pode tomar? Pode tomar. A gente aguarda um período de 3 a 6 meses, mas esse paciente poderia fazer a vacina depois do episódio de zoster. E esse está disponível no SUS? Agora ainda não, mas assim, há ruídos que no futuro próximo, entendeu? A gente vai ter, graças a Deus, na rede pública de saúde também para oferecer para os nossos pacientes do SUS. Muito bom. Obrigada, doutora Marjorie. Tirou muita dúvida aqui e a gente conta com você numa próxima oportunidade. Alguma mensagem que você quer dar para os pacientes? Sim, eu acho que a busca para fazer uma proteção completa do paciente, é claro que assim, o médico tem que estar sempre vigilante, mas como vocês chegam para o hematologista, ele tem uma série de coisas, ele é preocupado com a quimioterapia e tudo mais, então vale a busca ativa do paciente também, né? Então, doutor, tenho vacina para fazer? Então, a partir de vocês também, esse questionamento para o médico, eu acho que reforça bastante, eu acho que ajuda a gente a lembrar nosso checklist ali, então acho que é interessante o paciente ter isso em mente também. Ou seja, paciente empoderado faz a diferença no tratamento e na prevenção também, através das vacinas. Obrigada a você que ficou com a gente e até a próxima.